As dietas não funcionam e tu sabes. Quantas vezes já deste por ti a iniciar uma nova dieta e voltas sempre ao ponto de partida? E às vezes nem ao ponto de partida. Às vezes voltas a um ponto de maior insatisfação do que quando começaste a tua primeira dieta. Um disclaimer. Não és tu que és preguiçosa, não és tu que és indisciplinada. É uma razão um bocadinho mais profunda do que isso. Talvez te lembres das últimas dietas que tu fizeste. É sempre a mesma história. Começas motivada, restringes, deixas de comer hidratos de carbono, deixas de comer tudo aquilo que gostas ou quase tudo aquilo que gostas. Os doces, esses aí são logo para eliminar. E o que é que acontece? Começas gradualmente a perder peso, nem sempre, mas pelo menos nas primeiras isso tende a acontecer com relativa facilidade, nas primeiras semanas, perdes algum peso, isso contribui para o aumento da motivação. Só que depois o que é que acontece? O metabolismo começa a diminuir, começas a gastar menos energia em repouso. O que é isto da energia em repouso? É a energia que tu necessitas apenas para sobreviver. Com isto, com a energia em repouso diminuída, começas também a ter mais fome, começas a sentir que estás obcecada por comida, sobretudo por aqueles alimentos que tu te proibiste ou te proibiram, aqueles que tu não podes comer, sobretudo acerca desses. Até que um certo dia te permites comer esse alimento proibido. E o que é que acontece? Já estraguei tudo. Já não vale a pena. E aí começam os ciclos de exagero, não é? Passaste por um período de restrição, aguentaste, seja uma, 2 semanas que sejam, e quando cedeste, já não aguentaste e comeste um alimento, o que é que acontece? O ciclo do exagero. Então agora eu já posso, agora eu vou aproveitar, por todo aquele período em que eu tive escassez. O ciclo das dietas restritivas é todo muito idêntico. Repara, fase de motivação elevada, consegues restringir, até que começa a ficar cada vez mais difícil, e comes um alimento que não deverias ter comido, isto na tua maneira de ver a alimentação, não na maneira que nós na terapia nutricional olhamos para a alimentação, e quando comes esse alimento, sentes muita culpa interna, eu não deveria ter feito isto, e começas-te a auto-intitular de uma série de adjetivos, não é? Preguiçosa, indisciplinada, ou até mesmo muito comum utilizarem a expressão falta-me força de vontade. Isto é familiar para ti? Mas não tem nada a ver com força de vontade. Ou seja, isto é o corpo a responder fisiologicamente à restrição. Há estudos que mostram, inclusive, que entre 80% a 95% das pessoas que fazem dieta tendem a recuperar todo o peso perdido e por vezes até ainda mais. Ou seja, isso é um indicador claro que não é acerca de ti. O modelo das dietas restritivas está feito para funcionar no curto prazo. Não é uma estratégia de manutenção de peso perdido. É uma estratégia de perda de peso. Só que a questão é, o que é que adianta perdermos peso se isto não for sustentável a longo prazo? Queres emagrecer durante um ano, ou 6 meses, ou 3 meses, ou queres emagrecer para a vida toda de forma sustentável? E com isto preservar a tua saúde. E sim, repara, ouviste bem, preservar a tua saúde. Porque também há estudos que mostram que estar sempre em efeito ioiô, o que é o efeito ioiô? Ganho 10 quilos, perco 15, ganho 10, perco 8. Andar sempre a oscilar entre ganhar e perder peso é um fator de risco para a saúde cardiovascular, para o acumular de gordura na região abdominal e também um grande impacto ao nível da autoestima. As dietas restritivas têm muito impacto, tanto a nível físico como a nível psicoemocional. Cansaço constante, eh, autoestima debilitada, desconfiança no nosso corpo. O nosso corpo tem hormonas da fome e hormonas da saciedade. O que é que são hormonas? São, no fundo, pequenos mensageiros que levam uma informação ao nosso cérebro. Olha, temos fome, olha, não precisamos comer mais, estamos saciados. Isto no caso das hormonas da fome e da saciedade, claro. Ou seja, o nosso corpo funciona bem. Só que as dietas restritivas vão-nos levando para um lado em que começamos a desacreditar cada vez mais do nosso corpo. E começamos a controlar cada vez mais. E esse controlar cada vez mais está muito associado ao desconfiar. Eu não posso comer de acordo com a minha fome. Porque se eu como de acordo com a minha fome, eu vou-me descontrolar.
eu vou comer o máximo que eu conseguir. Mas se tu olhares para um bebé, por exemplo, o bebé nasce, ele já tem a capacidade de se amamentar quando precisa e de parar de se amamentar quando está satisfeito. Já viste alguém a dizer a um bebé: olha, já não podes beber mais leite, já bebeste leite a mais hoje? Não. O bebé tem capacidade de autorregulação. E os adultos também têm, na verdade. Só que, devido a uma cultura que promove o controlo e não o cuidado alimentar, nós somos muito levados a essa desconfiança corporal. Ok, Tiago, mas se as dietas não funcionam, qual é que é a alternativa? A alternativa, seja aqui a terapia nutricional que nós trabalhamos na nutriência, ou seja, uma alternativa qualquer, ela tem que ter sempre alguns parâmetros. Primeiro, trabalhar a raiz. E qual é que é a raiz? A tua autoimagem. A raiz acaba por ser sempre essa. Se tu não alteras a tua autoimagem, se tu não alteras a tua identidade, e o que é isto da autoimagem ou da identidade? Se tu não alteras a maneira como tu te vês e como tu te sentes, como é que é possível eu conseguir uma mudança sustentável, por exemplo, ao nível do emagrecimento, se eu não me vejo como alguém que a atividade física é para si, que vê gosto, vê algum prazer em praticar atividade física, alguém que merece cuidado, alguém que retira prazer em cuidar de si, alguém que um dos seus valores é saúde, é o cuidado e não confundir cuidado com controlo. Fazer dietas restritivas não é ter cuidado connosco, é controlar. Controlar não é cuidado. Ou seja, enquanto o foco estiver fora de ti, enquanto o foco estiver na procura de um plano alimentar XPTO que vai resolver a tua vida, desilude-te. Isso nunca vai acontecer. Já experimentaste 5, 7, 8 dietas. Não vai ser a 10ª nem a 20ª que de repente vai haver um alimento XPTO que muda a tua vida. Não, tu já sabes como é que funciona. Tu já sabes as quantidades, já sabes os alimentos. No entanto, isso não faz com que tu consigas, certo? Não podemos trabalhar uma causa profunda com um penso rápido. E o penso rápido é a dieta ou a dieta restritiva. Então tu tens de mudar a tua autoimagem, tens de trabalhar em ti, tens que desenvolver uma pessoa que se prioriza, uma pessoa que sabe que merece mais, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que estabelece limites, uma pessoa que diz que não. Talvez o caminho passe por te tornares essa pessoa e não por procurares algo externo a ti com a ilusão que vai mudar algo internamente. Para concluirmos, vamos fazer uns combinados? Combinados, no fundo, são estratégias práticas. Então, o combinado de hoje é uma reflexão. Questiona-te como é que tu te sentias quando estavas a fazer a dieta. Quanto tempo é que essa dieta durou? Como é que te sentiste física e mentalmente enquanto estavas a fazê-las? Reflete também o que é que te fez voltar aos antigos hábitos. Questiona-te o que é que tu podes fazer a partir de agora que não seja uma dieta restritiva. Tu já sabes de antemão que não funciona e eu expliquei-te, né, neste episódio de Mini Talks as razões e ainda tens a tua própria experiência provavelmente. Se sentires que queres colocar um ponto final nas dietas restritivas e queres uma abordagem humanizada, sustentável a longo prazo, onde o emagrecimento é visto como uma consequência de mudanças internas, ou seja, trabalhas para mudar a tua autoimagem, a tua identidade, como eu te expliquei anteriormente, e isso vai fazer com que desenvolvas novos comportamentos e novos comportamentos vão favorecer emagrecimento sustentável. Se quiseres uma abordagem diferente, realmente, que é focada no longo prazo, só que tem o outro lado da moeda que é sustentável, não andas a vida toda com efeito ioiô, a terapia nutricional pode ser o acompanhamento certo para ti. Tens na descrição do episódio um link para poderes agendar a tua primeira consulta de terapia nutricional gratuita. Até ao próximo episódio.